Nós estamos na linha já, seguindo aqui no clima de homenagens e celebrações à memória do professor Rui Carlos Osterman, com o nosso publisher, Nelson Sirotsky. Bom dia, presidente. Como é que está? Bom dia, Nelson, bom dia. Oi, Kelly, bom dia. Tudo bem, querida? Tudo bom? Bom dia para todos. Coisa boa estarmos juntos para fazer essa homenagem, né? Eu sempre gosto de dizer, Nelson, e eu lembro muito claramente, assim, né, com o afeto da despedida do Davi, que a gente não é um dia de tristeza, apesar de lamentarmos e mandarmos um abraço à família, é um dia de valorizar esse cara extraordinário. A crônica esportiva é antes e depois do Rui. Ele inaugura a prancheta, ele traz análise, ele traz Sartre, vou repetir, né, para cobertura esportiva. É um marco, é um privilégio que a gente tenha podido estar com ele. E a gente quer te ouvir, óbvio, para contar histórias, para falar até do teu papel de valorizar o esporte e que faz a virada da RBS pela cobertura da Copa. Joguei para ti, vamos embora. Bom, agora o risco é eu falar demais. Temos tempo. É um risco grande eu falar demais, tá? Porque falar do Rui, né, no momento em que a gente faz essa lembrança, essa homenagem, esse reconhecimento para um gigante em todas as dimensões. E eu quero dizer assim que eu ontem à noite, eu não estou no Brasil, tá? Eu ontem à noite, quando eu fiquei sabendo, era tarde, eu liguei para a filha do Rui, para Cris, né? E liguei e falei para ela o que eu vou dizer para vocês aqui. O Rui foi uma das pessoas mais importantes na minha vida e na vida da RBS. Eu tive o privilégio de conhecer o Rui quando eu tinha 15 ou 16 anos. E ele foi o meu professor de filosofia no Colégio Israelita Brasileiro. O Rui era o diretor da escola. O Rui era diretor da escola. E foi ali que eu conheci o Rui Carlos Osterman. Foi como professor de filosofia, diretor da escola, que eu conheci o Rui Carlos Osterman. E, incrível, eu tinha 15, 16 anos, eu fiquei amigo do Rui. Eu era um aluno atento, eu era um aluno participativo, e eu, na sala de aula, eu ficava encantado com as aulas do Rui Carlos Osterman. Eu e os meus colegas, os privilegiados que tivemos na nossa formação como pessoas, como seres humanos, termos tido um professor de filosofia como o Rui Carlos Osterman. E eu me aproximei do Rui. Desde aquele momento, na escola. E eu fiquei amigo do professor. Eu não sei eu sei que o professor é o professor por tudo. E nós o chamávamos, né, o público chamava o professor Rui Carlos Osterman. O Rui foi meu professor. A partir daquela conexão, eu convivi com o Rui e incrivelmente, no ano de... O Rui trabalhava na Rádio Guaíba, na Calda Júnior. Ele já tinha trabalhado na Gaúcha. O Rui não. O Lauro tinha trabalhado antes. O Rui não. O Rui trabalhava direto. Começou a carreira dele, ou caminhou a carreira dele na Calda Júnior, né? E para mim era um paradoxo, cara. Mas como é que eu vou ouvir o Rui Carlos Osterman e não ouvir na Gaúcha? Para mim era um problema, não é? Um problema para mim, que sou, né, da RBS, que tenho a vida da RBS também na minha... E era um problema. E eu confesso que muitas vezes mudava o dial dos... Olha só. Eu confesso. Que descrição. Essa é uma informação exclusiva, importante. Mas eu só estou dizendo isso agora. Revelação. Mas tamanho era a relevância do Rui, né? Era a admiração pelo Rui. E aí deixa eu contar uma história, tá? Quando nós voltamos em 1973, né? Em 1973 nós voltamos com o esporte, com o futebol na Rádio Gaúcha. Eu tinha quase que era um
desejo e uma vontade de conseguir trazer o Rui para a Rádio Gaúcha. Digo assim, um desejo, né? E várias vezes, fruto daquela amizade na escola, quando eu encontrava o Rui, eu digo: professor, quando é que o senhor vem? Eu chamava de senhor, tá? Professor, quando é que o senhor vem? E ele dizia para mim: guri, calma, vai chegar a hora. Guri, calma, vai chegar a hora. E aí, eu no ano, se não estou enganado, no final de 77, ou no início de 78, eu não tenho exatamente a data, que eu fui procurar o Rui e eu disse para ele: professor, chegou a hora. E ele dava aquela gargalhada dele, aquela gargalhada gostosa, que maravilha, né? Aquela gargalhada fantástica. Ele disse: mas por que chegou a hora? E aí eu expliquei para ele: professor, a Gaúcha está indo, a Guaíba ainda é líder, mas nós estamos indo, nós vamos no ano de 78, tem a Copa do Mundo na Argentina, e nós vamos, com a tua participação, nós vamos virar o jogo. Nós vamos virar o jogo e nós vamos passar na liderança do esporte. Foi lá contratar o Messi. Tu foi lá contratar o Messi para ganhar o jogo. Fui lá para contratar o Messi e o amigo, né? E foi assim uma conversa monumental. Estava comigo, né, desde o primeiro momento nessa jornada, o Marcos de Voskin, que trabalhava na empresa, e conversei, que também conhecia o Rui, não tinha sido aluno dele, mas nós assim passamos alguns dias conversando com o Rui, até que o Rui, num determinado dia, assim: vocês me convenceram, Nelson, eu vou para a RBS, eu vou ser o chefe. Aí foi a combinação: vou ser o chefe do esporte e nós vamos virar o jogo, e a Gaúcha vai passar a liderar o futebol, a liderança do futebol. Nós tínhamos uma equipe muito boa de esportes, tá? Tinha o Santana, tinha o Haroldo de Souza, tinha o IPCP. Nós tínhamos um grupo grande de profissionais muito bons, mas o diferencial seria o professor. Sabe, quando tu traz aquele cara que você não tem dúvida que vai dar certo, que vai resolver aquilo que nós queríamos, a liderança, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Rui começou conosco e desde aquele momento a Rádio Gaúcha no esporte virou, no primeiro momento, equilibrou a audiência que tinha na concorrência com a Rádio Guaíba, e no ano de 78 passamos e fomos passando e fomos evoluindo, e o Rui marcou época, você tem toda a razão, no jornalismo. Diga. Não, eu queria aproveitar justamente para quem não pegou esse período anterior. Deixa só a gente avisar a rede que a gente não terá o notícia na hora certa, isso, né? Senão marcou 9 horas, mas sem edição. Mas pode ter que eu... Peraí, vamos respeitar, vamos respeitar. Pode, né? Mas tem alguém que manda mais que tu, que é a Andressa Xavier, e ela nos autorizou. A Andressa com o Toigo eu não discuto. Jamais. Está autorizado para homenagear o Rui Carlos Osterman. Nelson Sirotsky está conosco na linha, conversando sobre o legado de Rui Carlos Osterman. E a minha pergunta, Nelson, é sobre... Nos ajude a entender, nos transporte para esse período pré-73, anterior à chegada do Rui Carlos Osterman, porque hoje parece um pouco consagrado, muito consagrado, este modelo de uma análise de futebol baseada em dados, né, de uma forma rebuscada, de uma forma inteligente. Como é que era antes de Rui Carlos Osterman? Olha, eu acho que... Eu me conheço por gente, né? Eu sou um apaixonado por esporte, sou apaixonado por futebol, e eu, assim, o futebol e o esporte faz parte da minha vida. E a minha referência de ouvinte, de rádio, de cobertura esportiva, e depois ela se amplia para uma cobertura jornalística, é o Rui Carlos Osterman. Desde jovem, o Rui, vamos dizer assim, eu não sei exatamente quando ele começou a comentar na Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba começou a operar, se não estou enganado, eu não sei exatamente o ano que a Rádio Guaíba entrou no esporte, mas a Rádio Guaíba, acho que foi 57, se não estou enganado, 57 ou 58, que a Guaíba começa. Daí o Rui
nos anos 60 ele era o comentarista da Rádio Guaíba. Então, para mim, o Rui Carlos Osterman foi quando trabalhava na Rádio Guaíba, ele era uma referência de algo novo no comentarista esportivo. É isso. Que não se limitava antes do Rui Carlos Osterman, o comunicador, o que transmitia o futebol, o que vivia e o que fazia o comentário, ele era pontual, ele era específico numa tarefa. O Rui, ele traz uma amplitude na sua participação como jornalista, como profissional de imprensa, como profissional do rádio, com a sua amplitude, com a sua globalidade, com um certo jornalismo holístico, que simultaneamente, além do futebol, o Rui tinha a capacidade de falar de amor, de falar de emoção, comentando um gol, comentando um lance, de falar das relações humanas, de falar dos desafios do homem, aquilo que ele aprendeu no seu ofício, na filosofia, o conhecimento do ser humano, o conhecimento dos interesses do ser humano, dos homens, das mulheres. O Rui tinha essa capacidade como professor e ele trouxe isso para o jornalismo no sentido mais amplo e também para o jornalismo esportivo. É inacreditável como o Rui Carlos Osterman é um diferencial em tudo, no modo de entrevistar, no modo de fazer as colocações, no modo de brincar, no modo de ser rígido quando precisa ser, na forma de concordar ou não com um determinado assunto, seja ele do futebol ou da vida. Eu estou aqui tentando, mas não vou conseguir dar o tom de Rui Carlos Osterman. O Nelson está fazendo um comentário como se fosse o Rui, tá bonito demais. Não é fácil. Eu estou tentando repetir o tom de Rui Carlos Osterman, mas é impossível, porque Rui Carlos Osterman é único. É único. E fica. Único. Ele é único, ele é. Andressa? É Andressa que entrou ou é a Kelly? Não, eu e a estamos eu, Kelly, Denise, Cruz e Paulo Rocha. Mas a Andressa está sempre, ela está ouvindo, inclusive, né? Óbvio. Está sempre nos nossos corações. Oi, Paulo, eu acho que eu não tinha cumprimentado vocês. É bastante gente hoje, Nelson. Mas a propósito desse tamanho então, olha aqui, ó, vocês me parem na hora que vocês quiserem, senão eu falo amanhã inteiro. Jamais. Façam isso. Nós pelo temos benefício dos ouvintes, por favor. Temos neste momento, inclusive, Nelson, aqui, olha o tamanho de Rui Carlos Osterman, conversando aqui conosco o Nelson Sirotsky, porque a CBF acaba de divulgar uma nota de pesar lamentando a morte de Rui Carlos Osterman. Denise Cruz, a nota faz um preâmbulo aqui sobre a carreira dele e um comentário aqui sobre o falecimento. Falando aqui, né, Nelson, autor do livro sobre o pentacampeonato de Rui Carlos Osterman, nos deixou exatamente às vésperas do aniversário daquele título, que será na segunda-feira agora, dia 30, né? E neste momento de muita tristeza e dor, a CBF se solidariza com seus familiares e amigos. O professor Osterman marcou época e foi um ícone da imprensa esportiva brasileira, disse então o presidente da CBF. Samir Schaud. É o tamanho do Rui, né? A CBF. Não, esse reconhecimento, Rui, eu lembro que eu já na minha vida profissional, já o Rui trabalhando conosco, numa reunião que eu tive com o Armando Nogueira. Armando Nogueira foi um dos maiores jornalistas brasileiros, o homem que criou o Jornal Nacional, na Rede Globo de televisão, e era um jornalista do padrão do Rui Carlos Osterman, também um jornalista holístico. Daí um dia eu fui conversando com o Armando Nogueira e falando sobre as pessoas, sobre o jornalismo naquela época, isso nos anos 80 ou 90, falando sobre jornalismo, sobre os desafios de jornalismo e tal, e sobre os jornalistas. E aí o Armando Nogueira disse para mim: Nelson, vocês têm na RBS talvez o melhor jornalista do Brasil, Rui Carlos Osterman. Ele tem um reconhecimento, né? Quem conhecia o Rui
teve o privilégio de conhecer o Rui, ele era um diferenciado, ele era um homem assim espetacular na sua profissão e uma pessoa muito agradável de se conviver. O reconhecimento da CBF, eu acho que o Brasil inteiro precisa reconhecer que está nos deixando hoje, está passando para a eternidade hoje, um dos grandes da comunicação brasileira, um dos homens talvez mais importantes do jornalismo esportivo, com certeza, mas do jornalismo de uma forma geral, pela sua contribuição e pela forma com que ele tão bem trabalhou durante tantos e tantos anos em benefício do público. Sem dúvida. Para mim, essa é a essência. Público, a essência é o público. Nós estamos aqui para isso, né? Eu digo, não é a rádio do Nelson, quer dizer, do Nelson mas não é da Kelly, não é do Paulo, não é da Denise, Nelson, é dos ouvintes. Tudo é do Nelson. Não, é porque é dos ouvintes. Nós estamos aqui, não existe, não, é pelos ouvintes, não tem nada mais nobre que a nossa audiência, esse respeito com o nosso ouvinte é basilar, é fundamental. Eu vou contar outra história do Rui, né? Eu tinha, há muitos anos atrás, eu tinha na época era um senhor bem mais velho que eu, que trabalhava de motorista para mim, aí em Porto Alegre, tá? O nome dele era Nelson, o seu Nelson Edi. E aí ele ouvia sempre. Eu ficava brabo quando ele estava ouvindo a Guaíba, e eu entrava no carro e ele estava ouvindo a Guaíba, porque ele estava ouvindo o Rui Carlos Osserman, e eu ficava brabo, né? E aí eu perguntava para ele, por que que tu gosta desse cara? Ele disse, senhor Nelson, vou dizer a verdade, eu não entendo nada do que ele diz, mas é tão bonito e tão bom ouvir. Quer dizer, a simplicidade, né? A simplicidade, não entendo, mas era tão agradável, né, ouvir o Rui, que mesmo aqueles que não tinham a condição de entender o que ele estava tentando transmitir, mas tinham a condição de sentir que estavam ouvindo uma coisa diferenciada. E isto é o grande referencial do público, né? Esse é o grande fundamento. O Rui é o que é, porque foi grande com o público, foi reconhecido pelo público, né? Então é realmente extraordinária esta celebração, como vocês estavam dizendo, e tem que se celebrar. Ô Nelson, dá pra tu contar alguma história? Eu sei que tu já contou algumas, né? E principalmente do antes, né? De quando era pra ele vir, de quando era teu professor, depois de quando era de vir pra Gaúcha, essa grande virada na audiência que acontece, né? Da liderança. Eu queria que tu contasse, devem ter inúmeras, mas uma história do Rui já na RBS, talvez, não sei se de Copa do Mundo, que eu sei que também é um período em que todos ficam muito próximos. Sala de redação. Sala de redação. A história favorita de Nelson Sirotsky e Rui Carlos Osterman. São tantas, mas eu vou contar uma história que talvez não seja muito conhecida. A convivência com Paulo Santana. Tá? A convivência com Paulo Santana não era fácil, né? Todos nós sabemos, aqueles que conheceram o Paulo Santana, que ele não era fácil, tá? E inúmeras vezes o Paulo Santana entrava na minha sala e dizia, se o Rui continuar, eu não vou continuar. Porque não dá para suportar, agora o Santana, não dá para suportar, ele toma conta do sala de redação, e o sala de redação é meu, o programa é meu. É meu. O Santana, algumas vezes ele reclamava que o Rui dominava o programa, e o Rui dominava, e tinha que dominar. Uma vez, conversando com o Rui, com a sua elegância, com a sua Nelson, é muito difícil trabalhar com o Santana. É muito difícil trabalhar com o Santana. Tenho que ter uma paciência muito grande para suportá-lo, né? E eu digo, professor, pelo amor de Deus, não vai dizer que não vai me dizer aqui agora que se ele sair, você vai sair. Se ele não sair, você vai sair. E eles, não faria isso, porque eu amo a Rádio Gaúcha, porque eu amo
sala de redação, mas às vezes me dá vontade. Às vezes me dá vontade. Muito então, que coisa são muitas histórias, são muitas convivências, são muitas coisas assim. Eu tenho hora que eu posso contar uma outra história para Pelo amor de Deus. Por favor. Agora é uma história bem antes, é a história do aluno, tá? Do aluno do professor Rui. O professor Rui era um gênio, tá? Ele era um homem, como professor de filosofia e como diretor de escola, ele era um homem à frente da frente daquela época. Eu estou falando nos anos 60, tá? E lá na escola havia uma corrente de pessoas, de pais de alunos, que não gostavam do Rui, que não gostavam da linha do Rui. Ué? E tinha uma imensa maioria que obviamente gostava do Rui e reconhecia todo o talento dele, uma imensa maioria, mas tinha gente que incomodava. A minha mãe, a Dona Ione, ela era da mantenedora da escola, né? Ela era um membro da instituição que era a mantenedora da escola. E a minha mãe perguntou para mim, Nelson, o que o Rui faz diferente? E aí eu contei para ela, mãe, o Rui é o melhor cara, o cara mais bacana do mundo, o cara tem... Eu fiz todos os elogios que uma pessoa pode fazer para um professor. E aquilo ficou. Aí eu fui, sem autorização da minha mãe, fui perguntar para o Rui, vem cá, professor, a minha mãe perguntou como é que você era aqui como é que você era aqui na escola e tal, e eu só fiz elogios e tal. O que está acontecendo? Eu perguntei para o Rui, eu digo, não, e ele jovem, o Rui com 30 e poucos anos, né, ou com perto dos 40 anos, ele diz, Nelson, é absolutamente natural que hajam divergências sobre determinadas colocações de um professor de escola. É absolutamente natural, isso acontece, não precisa te preocupar não, professor, mas eu fiquei preocupado, tem alguma coisa, aí eu disse, tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Está acontecendo, você pode fazer, ele me respondeu, você pode fazer uma coisa, continue sendo o excelente aluno que você é. Essa é a melhor resposta que pode dar. Os alunos bons, os alunos comprometidos como você, essa é a resposta para qualquer tipo de contestação daquilo que você está fazendo. Então o Rui era genial em todos os sentidos, tá? O Rui era genial, e eu fiquei tranquilo, e o Rui continuou na escola por muitos anos. Eu saí da escola antes do Rui, porque eu me formei, eu terminou. Mas isso, o professor que desperta no aluno essa vontade de fazer pensar, né? Cara, isso é a essência. 9h15. Nelson Sirotsky, obrigado pelas histórias, por compartilhar esses bastidores deliciosos, incríveis, e as imitações também muito boas, viu? Maravilhosas. Eu posso caprichar nas imitações. Eu hoje, quando acordei, eu ia ligar e ia pedir. Tá? Eu sabia que vocês me chamaram ontem à noite, eu digo, não, deixa para amanhã, tá? Deixa para amanhã de manhã. Não, tá. Mas eu acordei hoje de manhã e eu vou fazer um pedido no ar, tá? Posso fazer? Kelly, posso fazer um pedido no ar? Tu pode o que tu quiser, pelo amor de Deus. Faz de conta que a rádio é tua. Não, mas o meu pedido, eu adoraria participar do Sala de Redação segunda-feira. Tá fechadíssimo. Vamos falar com a produção. Quando falarem... Dessa força aí. Eu adoraria. Pedro narra hoje, já tá fechado. Pedro vai narrar hoje. Hoje tem Botafogo e Palmeiras. É isso, gente? Botafogo e Palmeiras. Isso, Pedro narra hoje. E deixa que eu vou falar com o Pedro. Pedro é outro, né? Que é um craque. Eu quero no Sala. Claro que vai falar no Sala. Hoje tem futebol e tal, né? Vai ter os segunda, Pedro está no comando do Sala. Tá fechado, eu não preciso ficar todo o programa, até porque eu não posso, eu já vi aqui, eu não posso ficar todo o programa, tem uma reunião às 2. Então, se der para eu dar uma entradinha no início, porque eles vão falar do Rui. É possível, é bem possível. E eu gostaria, se eles forem falar, se eles não falarem,
Eu vou estar ouvindo. Aí eu ligo. E ele, é verdade. Temos aqui um ouvinte ilustre. Ele ouve, ele manda WhatsApp. Ele participa. Ele é um ouvinte. Olha, o Pedro Ernesto me mandou aqui. Fechado. Então, em primeira mão, Nelson, já está aqui. Pedro Ernesto mandou aqui, ó. Fechado, só combinado. A trilha em tua homenagem ao Rui e aqui ao fechamento no ar de Pedro e Nelson. Já está fechado. E eu quero dizer assim, por que eu quero? Eu quero porque ter trazido o Rui para a RBS, ter feito o Rui o coordenador do Sala de Redação, para mim, são talvez dos maiores orgulhos da minha vida profissional. E eu quero reconhecer isso para o público do Sala de Redação também, tá bom? Valeu, Nelson. Que lindo. Obrigada, abraço. Nelson. Um beijo na turma toda aí. Muito obrigado para vocês. Bom dia e parabéns para todos pelo trabalho e por essa homenagem maravilhosa que estamos todos fazendo para o nosso querido Rui. Bom dia. Beijo. Abraço. Obrigada, Nelson Sirotsky, o publisher é o homem do rádio, né? O Nelson, ele enche o programa, ele começa a contar a história. Ele imitou o Santana e o Rui, imitou muito bem, por sinal. Nós aqui, será que